Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas! Mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos falar aí sobre as possíveis mudanças, se o Zé Ricardo vai mandar um time, o time titular do Vasco, se vai mandar um time alternativo devido ao jogo da Copa do Brasil que já está marcado para a próxima semana. Vamos falar também sobre duas AGS. Vão rolar duas AGS para aprovação da SAF e você vai entender o que é que vai rolar aí. O Conselho Deliberativo também vai se reunir na próxima semana e a gente vai falar aí quais são os próximos passos para uma possível aprovação da SAF. E vamos falar, obviamente, sobre Yuri e Vitinho. E aí, vão voltar, não vão voltar? A gente vai trazer um panorama aqui para vocês e também sobre reforço. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, salve pra você que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência qualificada, por você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa os comentários. Inclusive eu quero seu comentário aqui. O que é que você acha? Esse jogo do Vasco e Juazeirense se confirmando na quarta-feira contra o Flamengo, você pouparia pensando num jogo de Copa do Brasil que pode trazer mais 1 milhão no bolso pro Vasco? Ou você mandaria o time completo do Vasco para enfrentar o Flamengo porque é clássico e se dane a Copa do Brasil? Quero seu comentário aqui embaixo qual a sua opinião. E, obviamente, dar as boas-vindas para você que está conhecendo o canal agora, que o YouTube te recomendou, um amigo compartilhou esse vídeo com você. Aqui eu falo muito de Vasco da Gama, eu sou o Léo aqui, criador desse canal, sou analista, sou scout também, a gente traz análise, trouxe análise ontem do Thiago Rodrigues. Enfim, aqui é o lugar onde você tem tudo completo, informações, notícias, análises e live e resenha. É aqui no Comentário Vascaíno, seria um prazer ter você como nosso inscrito. A gente falta pouco para chegar a 5 mil e você pode dar essa moral a gente. Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre time, sobre Yuri, sobre reforço, sobre Vitinho, enfim. Mas eu vou iniciar o vídeo falando sobre SAF, sobre a AGE também. Hoje o Vasco já comunicou por meio aí de seus sites oficiais que terá uma reunião do Conselho Deliberativo. Essa reunião será transmitida pela Vasco TV, uma reunião aí no dia 10, onde serão definidos os ritos para a SAF. Que é o rito, Léo, os processos que vão acontecer pela SAF. Entre os processos que estão sendo discutidos, há uma discussão de duas AGEs antes da aprovação da SAF. Por quê, Léo? Até para evitar uma estabilidade jurídica e também para fazer as coisas da forma que tem que ser, com transparência. A primeira AGE ela seria convocada para que fosse aprovada a SAF, sem nada a ver com a 77, a Seven Partners. A segunda AGE, aí sim, para a apreciação do contrato e também para a aprovação da venda de 70% da SAF do futebol do Vasco. Então, estas são as propostas. O Conselho Deliberativo vai discutir no próximo dia 10 e terá transmissão ao vivo da Vasco TV. E para quem não sabe, a AGE é a mesma forma, né? Assembleia Geral, que é convocada, como é convocada para presidente, e aí os sócios, torcedores, sócio estatuário do Vasco, que vai definir se o Vasco vira SAF, se vende para a Seven Partners. Olha, vamos falar de futebol, vamos falar de Vasco, porque é o seguinte, a CBF ainda não divulgou oficialmente o dia do jogo contra o Vasco e Juazeirense, mas já sabem internamente, inclusive o Zé Ricardo já falou, que o jogo será na próxima semana. A gente sabe que nas duas próximas semanas serão a segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que nessa fase, empate leva para os pênaltis, quem ganhar sai na sua classificado, vale mais 1 milhão no bolso para quem passar de fase. E o que é que acontece? O Zé Ricardo já tinha falado isso na sua entrevista, que seria um jogo complicado, que o Vasco ia ver aí as circunstâncias físicas para ver como mandaria esse jogo para contra a equipe do Flamengo. E é o seguinte, no clássico contra o Flamengo a gente pode ter mudanças e até jogadores poupados visando esse jogo contra a equipe da Juazeirense. Há uma grande possibilidade do Zé também mudar o seu esquema tático, usar os 3 zagueiros, até porque não funcionou o esquema tático com os 3 volantes, Juninho e Matheus Barbosa muito perdidos, com isso sobrecarregou o Zé Gabriel, que também não conseguiu sair para o jogo, o Vasco perdeu o meio de campo contra a equipe da Ferroviária, então pode ser que 3 zagueiros. Aí o que acontece? Luiz Cangá ou o próprio Ulisses podem ganhar uma vaga aí na zaga do Vasco. Outra questão muito importante é sobre a utilização ou não de Nenê. Há uma discussão, mas nesse momento o Nenê tá aí, vai para o Clássico, quer jogar o Clássico.
Então, ainda não tem nada certo para que esse jogador saia desse jogo contra a equipe do Flamengo. Sobre a questão de Yuri e Vitinho. Os dois jogadores treinam hoje, o Vasco vai treinar agora há pouco, se já não estiver treinando no momento que eu estou gravando, e serão avaliados. Se forem relacionados para o jogo contra a equipe do Flamengo, é muito difícil que os dois entrem como titulares, até porque tiveram lesões complicadas. O Yuri, o jogador caiu por cima do tornozelo dele, então vai entrar com calma ainda para ver como é que está a situação do jogador, então muito provável que entre como titular. E Vitinho a mesma coisa, teve uma lesão no reto femoral, para quem conhece aí sabe que é uma lesão chata, um lugar difícil de cicatrizar, então se forem relacionados para o jogo contra a equipe do Flamengo, não serão titulares. Há uma expectativa para o jogo contra a Juazeirense, mas a gente vai ficar com calma porque são dois jogadores que têm lesões complicadas. Isso é importante de explicar para o torcedor, porque estou vendo muita gente falando e eu fui procurar essas informações. O Yuri, porque o jogador caiu por cima do tornozelo dele, né? Poderia até ocasionar uma lesão no joelho, ele deu sorte que foi no tornozelo, não foi nada muito grave assim. E a questão do Vitinho é uma lesão no reto femoral, é um músculo difícil, um músculo que para cicatrizar é bem complicado. Então essa situação do Vitinho aí. Sobre reforços, o Eric deve chegar após o Campeonato Carioca, ou então vai depender de duas situações. Se a equipe do Ipiranga for eliminado antes das finais do Campeonato Gaúcho, o Eric vem. Se forem até a final, só chegará para a Série B mesmo, então não tem essa situação do Eric. Lembrando que o Vasco pode ainda inscrever jogadores até a semifinal da Copa ou do Campeonato Carioca. Pedrinho continua sendo avaliado pelo Vasco e eu não me surpreenderia se o Vasco anunciasse esse jogador. Pedrinho do Volta Redonda é uma das grandes possibilidades. O que a gente sabe é o seguinte, o Vasco contratará aí até 7 jogadores. Há uma possibilidade de aumentar o teto salarial até 180, 200 mil, não sabe ainda, mas é um entendimento de que o Vasco precisa subir até para dar um up para a SAP do ano que vem. E já estão no mercado, alguns jogadores já estão aí em conversas um pouco embrionárias com o Vasco. O Vasco nesse momento, como sempre faz, não revela quem são os jogadores, mas a gente sabe que são jogadores que vêm como destaques dos estaduais. Jogadores para o meio, lateral, jogador para o ataque, são nomes aí que o Vasco está buscando e em breve a gente deve ter novidades sobre qualquer situação de contratação na equipe do Vasco da Gama. Lembrando novamente que os 70 milhões ainda não caíram, a gente está tentando uma informação, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhuma informação ainda, a gente viu que teve uma inconsistência bancária aí nas últimas semanas. Para quem não sabe, as transações internacionais demoram, principalmente quando é questão de empréstimo, esse dinheiro vem como um empréstimo, isso aí passa pelo Banco Central e tal, até chegar no Brasil, na conta do Vasco, mas há uma expectativa para que esse jogo caia até o final da tarde, esse dinheiro caia até o final da tarde nas contas do Vasco da Gama. Então é isso, agradeço a vocês, espero ter sanado todas as dúvidas. Qualquer nova informação a gente volta aqui. De noite tem um vídeo aqui trazendo as informações do Vasco e obviamente deixando você muito bem informado. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.